Olá, hoje, quarta-feira, 13 de novembro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus me preserve da vida inclinada ao conforto, da língua desenfreada, da mente dispersa, da consciência sem exame, da oração indolente, do desleixo nos sacramentos e do amor por mim mesmo e pelas coisas no lugar de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. E ele começa dizendo, São Paulo está falando para Tito, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus está falando para mim e para você. Caríssimo, admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Vamos lá? São Paulo está nos exortando a sermos submissos aos príncipes e às autoridades e sermos obedientes. Em Romanos ele vai falar sobre as autoridades constituídas. E aí a gente precisa entender que aqui São Paulo, de certo modo, está também nos direcionando a desenvolver a virtude da esperança. Porque eu e você, como discípulos autênticos de Cristo, nós não podemos e não devemos colocar a nossa esperança nas autoridades deste mundo, no sentido de que achar que o mundo vai acabar, que nós seremos muito infelizes e que não iremos para o céu, né? Por causa de quem governa o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Entenda, quando a nossa esperança está ancorada no céu, quando a nossa vida está pautada em buscar as coisas do alto, o mundo político é apenas uma parte da nossa vida e não a nossa vida em si, em que a gente condiciona a nossa felicidade, em que a gente condiciona a nossa existência a este aspecto que é um aspecto e não a vida integral. E aí eu quero fazer uma observação. É muito importante que nós participemos da vida política em que nós existimos, da nossa região, do nosso estado, do nosso município, do nosso país, do mundo como um todo. Que a gente esteja antenado, que a gente observe, que a gente não seja ignorante, que a gente não seja omisso. Isso tudo é muito importante porque faz parte da nossa vida. Aqui eu não estou fazendo apologia para a omissão. Muito pelo contrário, grandes santos da igreja foram partícipes fundamentais, muitas vezes na vida política do seu tempo. Nós temos São Thomas More, nós temos São Nicolau, ele está tão pertinho, né? O verdadeiro Papai Noel está tão pertinho de dezembro, a gente pode até trazer um dia aqui e falar um pouco sobre ele. A gente tem Beato Pier Giorgio Frassati, nós temos o Beato Carlos, né? O imperador da Áustria e da Hungria. Então, nós temos sim santos da igreja, Santa Joana d'Arc, nós temos grandes santos da igreja que sim participaram da vida política do seu tempo. Santa Catarina de Sena, onomástica da minha segunda filha, uma mulher fundamental para a preservação da tradição da igreja, da unidade da igreja, da tradição do mundo ocidental. Mas
O que eu estou querendo tocar aqui é que a nossa vida não é apenas isso. Porque muitas vezes a gente esgota o nosso tempo, a nossa energia, por causa desses bens terrenos, promovendo uma desproporção interior em relação a essa questão. Independente de quem nos governa, somos chamados à santidade. É aqui, é nisso que eu quero dar ênfase. Independente de quem nos governa, somos chamados à santidade. Devemos ter as nossas preferências. Devemos sim ser coerentes com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras, com a tradição da igreja. Devemos sim, é nosso dever. Contudo, a nossa esperança não deve estar nas autoridades deste mundo, mas em Deus, no céu. A nossa vida deve ser pautada não por quem nos governa, não por uma ideologia político-partidária, mas a nossa vida deve ser pautada pelas Sagradas Escrituras, pelo magistério da igreja. E aí, é nisso que São Paulo vai dizer: vivam submissos aos príncipes e às autoridades, né? Não temos, né? As autoridades de todas as esferas. Sejamos obedientes e estejamos prontos para qualquer boa obra. Não injuriemos a ninguém, sejamos pacíficos, afáveis e que possamos dar provas de mansidão para com todos os homens. Porque outrora éramos insensatos, rebeldes e extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Aí aqui o versículo 5. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Então vivemos pela misericórdia de Deus. Viveremos a vida eterna pela misericórdia de Deus. Não há mérito nosso, mas graça de Deus. E aí cabe a nós o nosso esforço, nutrido pela graça de Deus, para corresponder a esse ato de amor que é a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19, e narra aquele momento que Jesus está caminhando para Jerusalém, quando está passando ali entre Samaria e a Galileia. Ele é visitado por 10 leprosos, né? Ele é abordado, à distância por 10 leprosos, e ele manda, os 10 leprosos pedem que ele tenha compaixão, ele manda irem se apresentar aos sacerdotes. E no caminho eles são curados. Só volta um para agradecer. Se joga aos pés de Jesus, louva e bendiz a Jesus. E essa pessoa que volta, esse homem que volta para agradecer, é um samaritano. E Jesus diz: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Jesus aqui, a palavra de Deus está querendo nos mostrar aqui a gravidade da ingratidão e o valor da gratidão. A gratidão realmente é para aqueles que têm um coração sensível, dócil à ação do Espírito Santo. Porque ele era samaritano. O que voltou para agradecer para Jesus era um estrangeiro. E ele volta para demonstrar a sua gratidão. Quantas vezes somos ingratos com Deus? E não somente porque Deus nos perdoa os pecados, não somente porque Deus nos cura das nossas doenças, não somente porque Deus nos liberta dos nossos vícios, mas porque Deus nos concede muitas graças contínuas, como agora, neste momento em que eu falo e você escuta, Ele nos mantém existindo, vivos. Temos uma casa para morar, uma cama para dormir, uma roupa para vestir, alimentos para nos nutrir. E quantas vezes nós paramos para agradecer por essas pequenas e contínuas graças que constituem a nossa existência?
Precisamos pedir ao Espírito Santo a graça da docilidade, para que não sejamos como esses 9 leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer. Mas que a gente nunca se acostume com a bondade e generosidade de Deus, e todos os dias que a gente acordar, que a gente despertar e abrir os nossos olhos, a gente possa ser grato. Grato pelo dom da vida. Grato por tudo aquilo que, por meio da bondade e generosidade de Deus, Ele nos concede gratuitamente. As pequenas e contínuas graças que o Senhor nos concede diariamente. É isso que a palavra de Deus hoje vem semear em nosso coração, e peçamos ao Espírito Santo para que isso seja impresso na nossa alma. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.